Olá, meu nome é Ilana, eu faço parte do PET Engenharia Civil UNB e a gente vai conversar sobre geotecnia, começando pelas propriedades das partículas sólidas do solo. Bom, a seguinte videoaula ela foi elaborada com base no livro Texto Mecânica do Solo e suas aplicações, do Romero Pinto Caputo, edição 6ª. A videoaula está dividida em propriedades do solo, granulometria e exercício. Começando pelas propriedades do solo. Por que é importante a gente entender as propriedades do solo? Porque através dela a gente consegue prever uma configuração do solo e desse jeito prever o seu comportamento e a melhor forma de manuseio desse solo. A natureza das partículas é porque o solo é constituído por grandes minerais, podendo conter matéria orgânica. As frações grossas são predominantes de grãos silicosos, enquanto os minerais que ocorrem nas frações argilosas pertencem a 3 grupos principais: caolinita, monzonita e lignita. Cor. A cor ela pode ser a pista inicial para esse manejo do solo, pois a cor ela indica se o solo tem muita matéria orgânica, se ele tem muito ferro. E as 3 cores principais que a gente pode dizer são quando ele é muito escuro, que significa que ele tem um maior teor de matéria orgânica; quando ele é vermelho, porque ele tem a presença de óxido de ferro; quando ele é amarelo, indica a presença de hidróxido de ferro. Para a gente entender um pouco mais sobre a cor no solo, a gente pode procurar sobre as cartas de cores de Munsell, que considera as variações de cor em escala de 3 componentes: matriz, valor e cromo. Para saber mais, você pesquisa. Fórmula das partículas. As partículas elas podem ser divididas em partículas arredondadas com uma forma poliédrica, que são predominantes nos pedregulhos, areias e siltes, nas partículas laminares encontradas nas argilas e as partículas fibrilhares características dos solos turcosos. Bom, a gente pode fazer uma classificação olho nu dessas partículas arredondadas, porque elas são as maiores, e a gente vai ter uma partícula angulosa, subarredondada, arredondada ou esférica. A tisotropia é uma propriedade do solo que alguns solos finos coesivos possuem, que é a capacidade de, mesmo depois de se destruir, se a gente colocar ele em repouso, ele consegue recuperar essa resistência que ele tinha antes de ser destruído. Como que se destrói um solo? Por exemplo, amassando esse solo, colocando muita água, e a gente vai destruir essa resistência, porém, se a gente deixar em repouso, esse teor de umidade vai sair e a resistência vai voltar. As lamas titrotópicas, que elas têm essas características, elas são muito usadas em perfurações petrolíferas e fundações profundas, exatamente pela recuperação de resistência. A textura é um termo utilizado para designar proporções em que se encontram os diferentes tamanhos de partículas, refere-se à porcentagem de areia, silt, argila presentes em uma amostra de solo. Mas como classificar em areia, argila e silt? A gente vai ver. Para começar, a gente precisa entender sobre a granulometria. A granulometria ela serve para descobrir o tamanho, forma e textura dessas partículas presentes no solo. Com isso, a gente consegue obter a distribuição granulométrica, que é muito importante para a caracterização do solo. A gente pode classificar areia, silt e argila segundo as dimensões dessas partículas. A gente tem o pedregulho entre 76 e 4,8 milímetros, entre areia entre 4,8 e 0,05, silt entre 0,05 e 0,05 e argila inferiores a 0,005 milímetros. A gente tem um ensaio de peneiramento e o de sedimentação, que é através que a gente obtém a granulometria desse solo. Mas como que a gente faz esse ensaio? Bom, o ensaio de peneiramento ele é feito para solos que têm dimensões maiores que 0,074. A gente pega uma amostra de solo contendo um peso P e a gente submete ele a um peneiramento. Em seguida, a gente pesa as soluções retidas em cada peneira, obtendo P1, P2 e P3. E a partir do valor retido pelo valor total multiplicado por 100, a gente obtém as porcentagens do valor retido em cada peneira. Se a gente ir somando esses valores, a gente consegue as porcentagens acumuladas. Se a gente diminuir 100 das porcentagens acumuladas, a gente tem as porcentagens acumuladas que passam de cada peneira. Aqui a gente tem uma tabela com os números de cada peneira e o quanto que vai ter de abertura nessas peneiras. Para os solos finos, que têm a dimensão menor que 0,74, a gente não consegue utilizar o processo de peneiramento e usa o método de sedimentação,
que é o método desenvolvido por Casa Grande baseado na lei de Stokes. Esse método é visto em laboratório, assim como o processo de peneiramento. Classificação linear dos solos. Depois que a gente descobriu quanto cada solo tem de argila, de silt e areia, a gente consegue utilizar usar esse triângulo, esse gráfico em triângulo, que é areia, argila e silt, e aí a gente tem 80% de argila, 60% de silt e 40% de areia, significa que a gente vai ter esse comportamento de solo. Então, essa é a classificação do linear. A escala granométrica, quando a gente faz o ensaio de peneiramento e de sedimentação, a gente obtém esse gráfico, que é o gráfico de diâmetro de grãos, a porcentagem passante e a porcentagem retida. Com esse gráfico, a gente pode comparar com as escalas granométricas da BNT, que é esse gráfico. Desse jeito, a gente tem como se comporta a escala granométrica do nosso solo. A partir da escala granométrica, a gente pode interpretar esse solo. Por exemplo, os tipos de granometria. Solo bem graduado, solo de graduação uniforme, solo de graduação aberta. Solo bem graduado significa que existem várias partículas presentes nesse solo, elas não são todas iguais. E solo bem graduado uniforme significa que elas são todas iguais. O diâmetro efetivo, ele é o diâmetro correspondente a 10% em peso total de todas as partículas menores que ele. Ou seja, dessa forma. A gente pega no gráfico que a gente fez, 10%, e obtém a quantidade de grãos nesse 10%. Quantidade não. Qual é os grãos, o diâmetro do grão desse 10%. Ou a gente pode obter os coeficientes, que é o coeficiente de uniformidade, que é o D60 por D efetivo, diâmetro 60% e diâmetro efetivo. Exatamente, o diâmetro 60% é a mesma coisa que o diâmetro efetivo, que passa 60%. A gente consegue prever se o solo é bem graduado, mal graduado. Muito uniforme significa que a uniformidade dele fica menor que 5, aí ele vai ser mal graduado. Uniforme médio entre 5 e 15. E maior que 15 ele vai ser desuniforme, o que significa que ele é bem graduado, porque ele não tem uma uniformidade entre essas partículas. Há o coeficiente de curvatura, que vai indicar a mesma coisa que o coeficiente de uniformidade, só que esse diâmetro 30 é o diâmetro correspondente a 30%, e um solo bem graduado, seu valor está entre 1 e 3. Bom, exercício. Verdadeiro ou falso, essa hora que você dá uma pausa no vídeo e depois você volta para descobrir as respostas. Identificar as propriedades das partículas de distribuição granométrica é o suficiente para caracterizar o solo? Não. Ele é o suficiente para a gente começar a entender o comportamento do solo, mas não o suficiente para a gente dizer exatamente esse solo que se comporta assim. Isso é errado. A gente precisa ainda de mais ensaios para ter certeza que o solo se comporta desse jeito. Um solo escuro pode ser bom para a construção civil? Não, porque um solo escuro significa que existe muita matéria orgânica, então ele vai absorver mais água, ele vai ser mais poroso, ele vai ter uma compressibilidade maior, o que não é bom para a construção civil. A natureza e a propriedade das partículas é um fator importante para a variabilidade dos solos. Sim, porque a gente consegue, por exemplo, prever a forma desse solo. Com a forma e com as propriedades, a gente consegue dizer se ele tem muitos vazios, se ele é muito poroso, se ele tem muitos poros, e com isso prever se a permeabilidade dele vai ser boa ou não. Solos com partículas arredondadas são solos não coesivos. Verdadeiro. Por quê? Porque eles são maiores, então eles vão ter um atrito. Como eles são arredondados, eles têm um atrito entre eles menores, o que faz com que eles se soltem mais fáceis, sendo assim não coesivos. Para uma construção de alto carregamento, é melhor que o solo possua grãos angulosos. Sim, porque o ângulo de atrito em solos angulosos vai ser exatamente maior, então a gente vai ter o quê? Uma resistência maior desse solo. Ele vai se soltar com menos facilidade, sendo mais resistivo, e assim ele consegue suportar um carregamento maior. Bom, aqui está a resolução.
E agradecemos a sua participação, recomende essa videoaula, diga o que achou, curta e siga o nosso canal. Muito obrigada, gente!